Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos fazer a correção da avaliação da atividade avaliativa? Vamos lá então? Vamos lá, primeira questão. Vamos lá então, a questão 1. Na figura abaixo, há dois triângulos semelhantes. Então, dois triângulos semelhantes. As figuras não estão desenhadas em escala, ou seja, eu não posso pegar uma régua e ir lá e medir, dar a resposta medindo com a régua. Qual o valor da medida do lado AB? Ok? Qual a medida do lado AB? Ou seja, quanto que vale esse lado aqui? De A até B. Certinho? Vamos chamar esse lado AB, vamos chamá-lo de X, ok? Vamos chamá-lo de X, para ficar mais fácil. Em vez de chamar B, né, duas letras, vamos colocar o valor de X. E vamos comparar os lados semelhantes, chamando a B de X, como a gente já colocou. E eu posso falar o seguinte, que AB está que X está para 4,5, que é o lado semelhante dele, ok? Que X está para 4,5, assim como 18 está para 6. Olha ali. Assim como 18 está para 6. Cuidado, se eu comecei no triângulo, neste triângulo, no triângulo maior, do lado de cada do primeiro membro da igualdade, eu tenho que começar também pelo triângulo maior. Eu não posso falar que X está para 4,5 e falar que 6 está para 18. Eu não posso trocar, tá bom? Porque se eu começo neste triângulo de um lado da igualdade, eu tenho que começar pelo mesmo triângulo do outro lado, senão eu vou estar invertendo a operação. Certinho? Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos continuar aí, né? Vamos continuar aí as nossas operações. Vamos lá. Aí eu faço a multiplicação cruzada, que todo mundo já sabe como é que funciona, né? Que 6 vezes x é igual a 18 vezes 4,5. Então, 6 vezes x é igual a 18 vezes 4,5 é 81. Ok? X é igual a 81 dividido por 6. O 6 está multiplicando, passa para cá dividindo. X é igual a 13,5, que é 81 dividido por 6, ok? Então, a questão está aí, a questão 1 respondida, pela semelhança de triângulos. Vamos, então, passar para a questão 2. Uma casa de 6 metros de altura produz uma sombra de 3,5 metros de comprimento. É uma questão muito comum em concursos, tá bom? Vamos lá, então. Então, no mesmo instante em que o edifício produz uma sombra de 35 metros de comprimento, a altura do edifício é de... Vamos lá. Então, tá aí o desenho, né? E vamos começar. Vamos usar razão e proporção para resolvermos, mas funciona, não é triângulo aí, né, gente? Mas funciona do mesmo jeito, tá? Funciona do mesmo jeito. Vamos lá, então. O que a gente pode falar? Que x está para 6, não é? Assim como 35 está para 3,5. Então, o prédio para a casa, a sombra do prédio para a sombra da casa, ok? Do mesmo jeito funciona, ó. Igualzinho a outra relação que nós fizemos. Aí eu monto a relação, a comparação, e faço a multiplicação cruzada, ó.
e funciona igualzinho, certinho? Continuando, então. Então, 3,5 vezes x é igual a 35 vezes 6. 3,5 vezes x é igual a 35 vezes 6, 210. O 3,5 está multiplicando. Ele passa para o outro lado da igualdade dividindo, certo? 210 dividido por 3,5, 60. Vamos passar para a questão 3. Vamos lá no problema no terceiro, vamos lá. Durante a reforma de uma cobertura, a empreiteira responsável instalou uma rampa de madeira para depositar o entulho da obra diretamente na caçamba, conforme ilustra o desenho abaixo. Qual é a medida X do comprimento da madeira utilizada para a construção dessa rampa? Então, olha o que eles fizeram. Olha, eles construíram uma rampa, né, para jogar o material diretamente dentro da caçamba. Eles querem saber o tamanho dessa rampa aí, para jogar esse material. O que eu posso observar aqui de muito importante? Olha o ângulo reto formado aqui no cantinho aqui, ó. Olha aí, tá vendo? Então, eu tenho duas medidas. Eu tenho a medida que é da base do prédio até na caçamba, que é 6. Eu tenho a medida da altura do prédio, que é 8. E eu quero saber o tamanho da rampa, o tamanho da rampa. Então, eu tenho duas medidas e quero saber a terceira. Eu tenho um ângulo reto. O que acontece? Teorema de Pitágoras. Sempre vai dar para fazer pelo Teorema de Pitágoras quando tiver uma condição desta. O lado oposto ao ângulo reto é quem? É a hipotenusa. Ok? Então, vamos resolver pelo Teorema de Pitágoras. Usaremos o Teorema de Pitágoras, cuja fórmula é A² é igual a B² mais C². Vamos substituir. O A é a hipotenusa. A hipotenusa é quem? É o lado oposto ao ângulo reto, que está do outro lado do ângulo reto. Então, vamos substituir. Então, x² é igual a 6, né? 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. X ao quadrado, 36 mais 64 é 100. X é igual a raiz quadrada de 100. X é igual a 10 metros, quer dizer que a rampa tem 10 metros, ok? Então, vamos continuar. Vamos lá, questão 4. O balão que fazia propaganda para a empresa de amortecedores Mokoff era observado por duas crianças distantes 50 metros uma da outra. No instante em que essas crianças observavam o balão, ele estava acima de um poste com uma das crianças distante 10 metros desse poste. Além disso, as duas crianças e o balão estavam no mesmo plano vertical. A figura abaixo ilustra essa situação. A altura H que o balão estava do chão em metros nesse instante é D. Então, é isso que eles perguntaram. Como é que a gente resolve essa questão? Está pedindo a altura, certo? Está pedindo a altura. Você não tem dois lados completos no ângulo reto aqui para você conseguir resolver pelo Teorema de Pitágoras. Então, você usa a relação métrica, aquelas formulazinhas da relação métrica. Então, na relação métrica, a gente resolveria usando a fórmula do H, que H² é M vezes N. Lembra? Só que eu tenho o M, mas não tenho o N. Ao contrário, não faz muita diferença, tá? Mas tem como saber. Por quê? Porque o A, que é essa distância aqui, ó, a hipotenusa aqui embaixo. Epa, eu sou boa, hein? De fazer coisa errada, né? Então, ó, o A, que é essa distância aqui, é M mais N. Tá vendo? Por quê? Porque a hipotenusa é um ângulo reto aqui em cima, gente. Tá vendo? Então, ela é a hipotenusa desse triângulo grandão. Então, ela é... E ela nós sabemos que vale 50, ó. E ela nós sabemos que vale 50.
o que a gente pode fazer? A gente consegue saber, olha, se ela inteira vale 50, ó, e aqui esse pedacinho vale 10, esse pedacinho aqui vale quanto? 40, não é? Ela toda não vale 50? Então, se esse pedacinho vale 10, esse aqui tem que valer 40, então ele vale 40, ó, tá vendo? Aí agora eu consigo achar, pela fórmula normal, que h ao quadrado é igual a m vezes n. Substituo, h ao quadrado vai ser 10 vezes 40. H ao quadrado vai ser 10 vezes 40 é 400. H é igual a raiz quadrada de 400. H é igual a 20 metros. Quer dizer que a altura que o balão tá é de 20 metros. Ok? Certinho? Então, vamos para a última questão, a quinta questão. Marta está empinando um papagaio. Uma pipa, né? Sabendo que o papagaio se encontra a 7 metros de altura e que Marta está a 24 metros de distância da sombra do papagaio, indica quanto mede o fio que segura o papagaio. Então, tá aí o desenho. Então, aqui a gente consegue destacar o seguinte, olha. Vamos lá, mudar essa cor aqui. Aqui eu tenho a sombra do papagaio, ó. Isso aqui é a sombra do papagaio, ó. E Marta está a 24 metros da sombra do papagaio. Certo? E o papagaio está a 7 metros de altura. A 7 metros de altura. Tá? Então, o papagaio está a 7 metros de altura e Marta está... Então, o papagaio está a 7 metros de altura. Ó. E Marta está a 24 metros da sombra do papagaio. O que eles querem saber? Quanto que mede o fio? Então, o que eles querem saber na realidade? Isso aqui, gente, ó. O tamanho do fio. Vamos chamar essa distância, o tamanho do fio de x, então. Certinho? Vamos chamar de x. Vamos continuar, então. Olha aqui. Ângulo reto, aqui no canto formado, ó. Ângulo reto, né? Formado aqui no canto pela sombra. E eu quero saber o tamanho do fio, oposto ao ângulo reto, o que eu tenho mesmo? A hipotenusa. E o maior lado do triângulo. Teorema de Pitágoras. Vamos lá, teorema de Pitágoras neles. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Substituindo, o x é o a, porque é a hipotenusa. Então, x ao quadrado é igual a 24 ao quadrado mais 7 ao quadrado, que são os lados catetos. X ao quadrado, 24 vezes 24 é 576. E 7 vezes 7, 49. 576 mais 49, 625. X é igual a raiz quadrada de 625. Raiz quadrada de 625 é 25, porque 25 vezes 25 é 625. Então, ela tem 25 metros de fio. Acabou a correção. Muito obrigado. Fiquem bem. Usem máscara. E vamos rezando, né? Para quem tem o hábito de rezar, né? E vamos pedindo aí para que tudo dê certo, tá bom? Fiquem bem, saudade de vocês, tá bom? Beijinhos.